Muitas digníssimas hoje afastam os homens de Deus por causa do desejo que elas têm de usurpar o local masculino na liderança das igrejas. É o direito do homem liderar, e esse direito foi dado por Deus. Deus determinou isso, como deveria ser. Mas o que nós temos hoje nas digníssimas modernas é um desejo incontrolável para substituir os homens, roubar deles o lugar de direito que Deus determinou. Elas estão capazes de destruir a própria igreja desde que elas possam de alguma forma se satisfazerem nisso. Eu sei que é uma resposta dura que eu estou dando. Eu sei que o que eu estou falando aqui é muito complicado, mas é verdade. Não existe um modo fácil de nós lidarmos com essa questão se não admitirmos o problema que nós temos nas igrejas hoje e o que nós precisamos fazer para resolvê-los. Eu lembro no tempo que eu era seminarista, né? Eu já fui seminarista. Eu fui seminarista presbiteriano. Eu fui convidado por uma determinada igreja, lá no Rio de Janeiro, uma igreja grande, para falar para a juventude. Quando eu estava discutindo com a líder dos jovens, eu falei, olha, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos como igreja hoje, principalmente nos jovens, é a influência mimimista, né? Né, você entende? Dentro das igrejas. Eu acho que nós podemos fazer alguns artigos bem interessantes, a gente pode debater esse tema para retirar essa influência da mente dos jovens. No mesmo momento, quando essa líder dos jovens soube disso, embarreirou, falou que não, esse tema é muito complicado, não sei o que. Pastor, o que você acha da gente tirar o Felipe e chamar uma outra pessoa? E assim foi feito. Me retiraram, me colocaram para escanteio, mas tudo para colocar uma pessoa que tivesse mais alinhada com as ideologias dentro da igreja para pregar e trazer as palavras para os jovens. Existe todo um desejo hoje de manter o jovem na ignorância, para que ele se torne facilmente dominado por essas ideologias satânicas. E isso é promovido dentro da igreja por digníssimas ocupando cargos chaves lá dentro, como esse da juventude. Bom, são coisas que acontecem, são coisas que a gente precisa enfrentar e parar de ter medo. Me mandaram esse vídeo bem interessante sobre como os homens estão abandonando as igrejas, como não existe mais homem dentro das igrejas. E como as digníssimas precisam se comportar frente a isso. É um vídeo curto, mas esse vídeo aqui, na verdade, não me mandaram ele. Me mandaram um vídeo da Thelma Werneck, da página Criados para Governar. Aqui. Thelma Werneck. Tá vendo? Só coloquei aqui. A Thelma é uma senhora já. Eu normalmente nunca indico nenhum tipo de digníssima aqui. Eu não faço isso. Eu não gosto de indicar digníssimas. E a única digníssima que eu indico é a minha esposa. Porque a minha esposa está debaixo da minha autoridade e eu mando. E ela vai falar as coisas que eu permito que ela fale. As outras não. Todas são deslumbradas, vocês sabem toda a minha dificuldade de acreditar nesse discurso dessas produtoras de conteúdo. Entretanto, a Thelma Werneck já é uma senhora, ela está cumprindo, e eu vejo isso muito claramente, a ordem de Deus das digníssimas mais velhas ensinarem e orientarem as mais novas. Ela tem um canal muito bom, que é o Criados para Governar. Convido que vocês sigam esse canal dela. Ela não precisa da minha indicação. O canal dela é muito mais conhecido, muito maior do que o meu. Mas eu acho que, apesar disso, a gente precisa ser gentil com as pessoas. Então, sigam ela lá. Uma outra coisa interessante é que há 2 anos atrás a Thelma me convidou para fazer uma live com ela. Eu ainda não tinha canal aqui na plataforma, era apenas lá na outra plataforma vizinha de fotos, que virou de vídeos também. E ela foi muito gentil, só que não conseguimos fazer a live. Mas eu preciso retribuir isso. Eu não sei se a Thelma mudou a visão dela sobre mim, se ela mudou as opiniões dela sobre mim, também não me interessa. Mas ainda que tenha mudado, eu quero retribuir essa gentileza. Ela sempre foi muito gentil comigo, muito educada, e eu quero retribuir essa gentileza indicando o canal dela. Como eu disse, é uma senhora, tá? Tem idade para ser a nossa mãe e ensina a gente, ainda que seja com coisas duras, e ainda que seja uma visão das digníssimas, ela ensina muitas verdades. Eu gostaria que o canal dela fosse preenchido principalmente por digníssimas, mas nós temos mais homens lá, pelo que eu percebi. Se eu estou dando um demográfico errado, peço desculpa, mas é o que eu percebi. Tem mais homens, mas não seria o contrário. Afinal de contas, as digníssimas fogem de qualquer tipo de canal que as repreenda e as ensine. Então, estejam lá, mandem uns comentários lá no canal dela. Vamos fazer o canal dela ter mais ainda relevância, porque o trabalho dela é muito bom e ela merece. Mas sem mais delongas, vamos assistir esse vídeo. Essa moça, acho que é Fabiola Mello, se eu não me engano. É uma pregadora, fazendo um trabalho com o marido dela.
eu tenho discordâncias, tá? Com ela e com o marido dela, mas nunca vi nada que me motivasse a respondê-las. Sempre vai existir discordância. Isso não nos coloca como adversários e inimigos, pelo menos da minha parte não há nada. Mas a gente vai assistir esse vídeo, depois a gente vai voltar com algumas ponderações muito importantes. Tá faltando um homem nas igrejas. E aí os que vêm na planta, assim, não, eu não quero. Não, porque ele não tem noção de moda. Aí, filha, meu marido só usa blusa Flamengo. Homem hoje em dia é artigo de luxo, minha filha. Se ele tiver caráter, Deus e dente, você tá no lucro, minha querida. Tá reclamando. E às vezes tem umas irmãs que mandam assim pra mim: nem precisa ter dente, eu invisto. Eu digo: é isso. Sério, o negócio não tá fácil. Bom, nós temos um texto aqui mesmo no canal mostrando por que eu sou partidário de que a liderança tem que sempre pertencer ao homem. Nesse texto eu elenco as questões psicológicas e biológicas que tornam o homem um líder nato e um líder muito mais eficiente que as digníssimas. Seria interessante, para um embasamento, você ler esse texto, está com todos os artigos científicos lá, vai ser uma leitura bem interessante, eu tenho certeza disso. Porém, existem mais alguns argumentos que eu quero trazer para vocês, principalmente nos que tangem a questão teológica, né? Não vou adentrar muito no assunto aqui, esse vídeo vai ser um vídeo mais superficial, mais um bate-papo pra gente, mas que eu acredito que vai elucidar muitas questões, tá? Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa estabelecer é por que a liderança tem que pertencer aos homens, é porque o maior desejo dos homens é servir, é se colocar debaixo das ordens do Senhor. Homens se enxergam como soldados em uma missão divina em busca de obediência. As digníssimas não pensam dessa forma, elas não se enxergam dessa forma. As digníssimas têm uma dificuldade muito grande com a ideia de se colocarem como servas. Essa palavra para elas causa frequentemente muita ojeriza. Isso acontece em grande parte porque a autoestima dos homens é muito mais bem estabelecida que o das digníssimas. E a autoestima masculina ela deriva das certezas sobre aquilo que os homens podem fazer, enquanto nas digníssimas a autoestima dela deriva da visão social que elas acreditam que as pessoas têm sobre elas. Então, quando o homem fala, eu sou um servo do Senhor, ele consegue se ver bem porque ele sabe do que ele é capaz de fazer. Ele sabe que a visão que os outros homens têm dele não é abalada nem prejudicada. As digníssimas não. Quando elas falam, se elas ponderam em falar, eu sou uma serva, ainda que seja serva de Deus, isso faz com que elas sintam que socialmente elas são colocadas como em um papel subalterno. E isso as incomoda ao ponto de não se sentirem bem funcionando dentro de uma hierarquia natural. E é justamente por isso que as digníssimas elas são tão atraídas não pela servidão da religião, mas pela parte mística, pela possibilidade de controlar poderes sobrenaturais. Tanto é que os homens, eles leem muito mais livros de fé, por exemplo, a Bíblia. Os homens leem muito mais da Bíblia, os homens leem muito mais livros teológicos para que eles aprendam como se portar corretamente dentro da fé. Enquanto as digníssimas baseiam, tá, as suas posições dentro de uma hierarquia da igreja baseado em experiências pessoais e espirituais com Deus. Não à toa que se você for em igrejas pequenas, principalmente Assembleia de Deus, igrejas mais pentecostais, você vai ver um predomínio muito grande das digníssimas. Estão em peso lá. E justamente as que estão lá são aquelas que adoram se dar profetada, né? Profetada, falar em língua, são aquelas que se veem como missionárias, é a necessidade, a vontade e a satisfação de que elas possuem uma experiência tão profunda com Deus que Deus as agraciou com esses poderes, né, de quase soltar raio, de falar sobre essas coisas espirituais para as pessoas. As digníssimas adoram essa parte. Enquanto os homens, eles tendem, quando estão presentes, a estarem em igrejas. Isso eu estou falando dentro da visão dos evangélicos. Os homens tendem mais a estar dentro de igrejas reformadas. Batista é muito complicada, mas a presbiteriana normalmente tem mais homens, não mais homens do que digníssimas, mas estatisticamente tende a concentrar mais homens, porque normalmente a igreja presbiteriana, ainda que não sejam todas assim, elas tendem a fornecer muito mais ensino do que os homens. Por exemplo, você vai ver pregadores como Paul Washer,
Eles fazem muito sucesso entre os homens por causa do tipo de pregação incisiva e do ensino. Enquanto as outras igrejas, que são mais avivadas, mais quentes, a igreja do reteté do fogo, elas, como priorizam essa experiência espiritual, elas têm um público majoritariamente de digníssimas. Eu acho também que isso fica muito claro quando nós pegamos a parte teológica. Aonde Adão estava no jardim do Éden, Adão estava falando com Deus. Onde Eva estava, falando com a serpente. Eu acho que isso mostra muito bem as inclinações naturais de homens indigníssimos. O que fez Eva pecar foi a possibilidade de ser igual a Deus. Quando a serpente fala, coma do fruto e você vai ser igual a Deus, isso fez Eva ter o desejo de comer. Eu acho que isso mostra muito bem as inclinações e por que as digníssimas são péssimas líderes e não deveriam estar. Por isso mesmo Paulo diz, digníssimas não podem ter autoridade sobre o homem. Elas devem aprender caladas dentro da igreja. Sabe? Existe o lugar delas. E o lugar delas é importante, mas não é na liderança. Elas podem nos ajudar a organizar as igrejas e nos ajudar a fazer o trabalho de Cristo, mas não é na liderança. O problema é a insistência que elas têm de querer só servirem nos locais de destaque. Tem que estar pregando, tem que estar falando lá na frente, tem que estar no púlpito. Esse é o problema que corrompe as igrejas. Mas por tudo, né, que a gente está vendo aqui, os homens estão debandando. O homem não quer mais estar na igreja. Os homens estão abandonando em massa as igrejas hoje. E as digníssimas estão ficando sem ter ninguém. E também acontece uma questão importante. Nós temos vários estudos que mostram, até coloquei esse estudo hoje para os membros do canal, do nível 2, do nível 3 também, né, que tem os benefícios. Eu coloquei o seguinte lá nesse grupo restrito do Telegram. Um estudo que mostrou o seguinte: os homens, eles tendem a aceitar as digníssimas com todas as bagagens que elas possuem, enquanto as digníssimas não aceitam homens com bagagens. Quando nós falamos sobre bagagens, nós falamos também sobre filhos. Um outro estudo que eu também já coloquei lá mostra o seguinte: os homens estão muito mais dispostos a se relacionar com digníssimas que tenham filhos de outros relacionamentos do que as digníssimas. As digníssimas não aceitam se relacionar com um homem que tenha filhos. E quando aceitam, elas fazem de tudo para criar um afastamento, para impedir um bom relacionamento de pai com os filhos. Isso nós já explicamos por quê. Porque na visão dela, um filho que o homem dela teve com outra digníssima representa a materialização do amor que existiu entre o homem dela com outra digníssima. E ela não consegue aceitar isso. Então por isso ela cria tanto empecilho, se torna uma pessoa horrível. Sabe? Madrasta é uma das coisas mais cruéis que existe. Tanto é que os contos de fada, como nós estudamos, eles têm uma importância fundamental para nos trazer lições preciosas, lições atemporais e universais. Eles sempre colocam a madrasta como as vilãs das histórias, porque de fato é isso que elas são. Então, mas voltando para o nosso assunto, o homem normalmente aceita uma digníssima. Eu vou falar aqui, aceita uma digníssima rodada. Os homens aceitam digníssima rodada e se relacionam com elas. Não deveria ser assim na minha visão, mas é o que eles aceitam. Aceita ela com problemas emocionais derivados de relacionamentos passados, com um ex-perseguidor. Um dos motivos de tantos homens perderem a vida é porque eles estão com digníssimas que possuem ainda algum tipo de vínculo com o ex. O cara que persegue. O cara não vai fazer nada com ela, vai fazer contigo. Aceitam digníssimas que querem manter contato com os ex, tem histórias mal resolvidas, não cortaram de vez. Aceita digníssima toda bagunçada, sabe? Os homens aceitam isso. Infelizmente isso é verdade, sabe? Só que as digníssimas, elas não aceitam homens com nenhum tipo de bagagem. Se um homem está ferido emocionalmente por algo que ele passou em um relacionamento passado, elas são extremamente hábeis para se livrar desse homem e nem começar nada com ele. Elas não se importam. O homem está disposto a estar com ela no ponto mais baixo da vida dela, mas elas nunca aceitam estar com o homem quando ele está se aproximando do ponto mais baixo da vida dele. É por isso mesmo que os homens mudam a vida delas, mas elas nunca mudam para melhor, né? A vida dos homens só mudam para pior.
os homens bons homens hoje não estão desejando mais estar dentro das igrejas. Essa é uma verdade triste, mas que precisa ser dita, que precisa ser encarada. As igrejas se tornaram antros de mimimistas de tal forma que os únicos homens que aceitam estar lá são os homens que aceitam ser massacrados emocionalmente por pregações de pastores, por posicionamentos das pessoas dentro da igreja. E não vem problema nisso. Mas um homem de valor, que sabe seu valor, o cara que sabe o que ele quer na vida, dificilmente ele vai se submeter a essa situação. Então, por isso, pregadoras como a Fabíola estão trazendo esse argumento, sabe? Elas estão falando muito corretamente que, de fato, o homem é artigo de luxo hoje dentro das igrejas. Porque os homens bons não querem estar mais lá. Só ficou os homens que não têm nenhum tipo de autoestima. Um homem de verdade, cara, é artigo de luxo. De tal forma que as digníssimas hoje não podem ficar escolhendo mais como elas já fizeram no passado. Antigamente, os melhores homens, isso aconteceu, os melhores homens de uma determinada sociedade estavam dentro da igreja. Hoje em dia já não é mais assim. Não é mais assim que as coisas funcionam. São os homens os restos, que acabaram ficando lá. É triste falar isso. Eu não quero machucar as pessoas, mas é verdade. Então, as digníssimas hoje estão numa posição que elas não podem escolher. Se tem um cara lá direitinho, ela tem que ficar. E grande parte do culpado, tá, desse êxodo dos homens das igrejas são as próprias digníssimas. Elas dominam os ambientes de tal forma que impedem qualquer tipo até de participação dos homens. Por exemplo, uma coisa que a Thelma Werneck ela falou no vídeo dela, mais uma vez eu convido que vocês assistam, que o homem vai organizar, né, os homens vão organizar algum tipo de evento e as digníssimas vão participar desse evento e elas oferecem para, vamos fazer um lanche, vamos fazer comida, mas vamos cuidar aqui do cenário, vamos cuidar da parte disso. Quando você percebe, elas tomaram conta de tudo e tiraram da mão dos homens todo o planejamento do evento, porque elas insistem que seja colocado determinadas coisas que para os homens não é importante, mas que como elas querem ter isso e elas têm um aval do pastor, elas conseguem o que elas querem. E assim os homens simplesmente ficam numa situação que estou aqui fazendo o quê, afinal de contas? Por que estou aqui nesse lugar? Isso já aconteceu comigo em igreja que eu congregava. Não tem, cara. Você não consegue fazer nada sem passar pelo crivo das digníssimas. Elas estão mandando e desmandando dentro das igrejas. E os pastores, eles têm como direcionamento moral sempre acreditar em tudo que elas falam. Então, por que tentar alguma coisa? Da mesma forma, quando eu ia pregar, né, esse não era mais um bate-papo quando eu era seminarista, por que me foi impedido isso? E eu fui retirado do quadro só porque eu ia trazer um assunto que é um assunto polêmico. E daí que é polêmico? É importante? Então, é isso? É polêmico, tira? Só vai ficar o que elas querem? É o que está acontecendo. Então os homens simplesmente não querem mais ficar. Estão indo embora. E o reflexo disso é isso aqui. As digníssimas estão sofrendo por falta de homens. Eu vou falar uma coisa triste aqui, mas eu acho bom que as coisas estejam acontecendo assim. Elas precisam sofrer. O sofrimento é uma das maiores fontes de ensino que nós podemos ter. Elas têm que sofrer para que elas aprendam que tudo que está acontecendo agora é uma consequência direta das escolhas que elas fizeram. Elas não queriam liderança? Tá bom, fiquem sozinhas com essas coisas. Quanto mais sofrerem, quanto mais sentirem solidão, mais rápido elas vão começar a aprender a honrar os homens e a permitir que os homens ocupem os lugares que são deles e não delas. Vou falar rapidamente do nosso Live Pix. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Como vocês sabem, nem todos os meus vídeos são entregues, nem todos os meus vídeos são monetizados. Então, se você gosta do meu trabalho e você quer me ajudar a enfrentar esse assédio jurídico que eu estou passando, faça uma contribuição voluntária no valor que você quiser no nosso Live Pix. Mais uma vez, o link está no comentário fixado na descrição do vídeo. Fazendo essa contribuição no valor que você acha justo, você vai estar me ajudando a enfrentar o assédio jurídico. Como vocês sabem, mais uma vez, não está sendo aceito eu responder as coisas aqui na minha cidade, em Teresópolis. Eu preciso ficar me deslocando para estados diferentes. Vai ter em Brasília, como que eu vou ter que ir lá responder. Não está sendo aceito. Normalmente você pode trazer para o município da onde você mora. Não estão aceitando, eu vou ter que ir lá para Brasília. E esse é o pior.
porque esse eu estou sendo acusado por um cara envolvido com política de um partido, né, que é da... Aqui é minha direita, é desse partido aqui, vocês entenderam? Não dá problema no vídeo. Ele falou que eu estou promovendo o estudo de digníssimas. E esse é a denúncia mais séria que eu estou enfrentando e é que pode realmente até me prender. E por que ele fez isso? Porque eu disse que não existe estudo marital, que o homem tem direito de desfrutar do corpo da sua esposa a hora que ele quiser, sem pedir permissão. Isso foi suficiente para ele me fazer essa denúncia, o Ministério Público aceitou, mandou investigação. E não tem... Isso vai ser difícil. Porque não tem como eu falar outra coisa diferente. Eu falei realmente que não existe isso e eu mantenho meu posicionamento. Não vou mentir, não vou me furtar da verdade. Então, se você quer me ajudar a enfrentar esse assédio jurídico, faça uma contribuição voluntária no valor que você acha justo, tá bom? Temos a nossa área de membros também, como vocês sabem, sendo membro você vai ter uma série de vantagens, entre elas, acesso a todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos. Todos os vídeos eu cito estudos, livros, eles já estão disponibilizados para os membros do canal. Eu não disponibilizo links e título de estudo nenhum aqui nos meus vídeos. Não faço isso. Eu disponibilizo nos textos que estão na aba posts aqui do canal, mas nos vídeos não, é só para os membros do canal. Então, a partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. Lá nós adicionamos conteúdo diariamente. Nós temos 4 anos já de conteúdo adicionado. Então é muito texto, muito conteúdo bom. Conteúdo que vai preparar você intelectualmente para refutar as mentiras das mimimistas sobre os homens. Você vai ter uma compreensão melhor de tudo que está acontecendo na nossa sociedade. E eu falo todas as fontes de tudo que eu falo, vou te ajudar bastante. A partir do nível 3, quase, você vai ter as vantagens do nível 2, mais acesso a uma plataforma de aulas e e-books, com que já conta com mais 170 aulas, mais 170 e-books, conteúdo voltado para o desenvolvimento de homens digníssimos. Você vai perceber como você pensa, o que você é, e o que você deve fazer para se tornar um homem melhor. Você vai perceber que seus medos, anseios, as suas angústias, tristezas foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como esses homens usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Então, torne-se membro, você vai estar me ajudando bastante. O link também está na descrição do vídeo, no comentário fixado. É importante que você se torne membro. E por último, falar sobre a HeavySubs, a nossa patrocinadora. Opa! A HeavySubs decidiu que ele está no nosso trabalho, está nos patrocinando por meio de uma parceria. Então, se tornando... investindo dinheiro em você mesmo e não com digníssimas, você vai comprar você vai para academia, comprar o seu whey, seu pré-treino, a sua creatina. Você vai se tornar o homem que o deus grego que você sempre quis ser. E ao fazer isso, você vai estar contribuindo para o nosso crescimento. Basta então você ir no site da HeavySubs, comprar o que você quiser e utilizar o nosso cupom FURIA. Utilizando o cupom FURIA, você vai estar contribuindo para o nosso crescimento, além de receber um desconto excelente na sua compra, tá bom? Então, tamo junto, me ajudem a sair do Shadowban, compartilha esse vídeo, tamo junto, pessoal.